Porto Alegre, história, curiosidades e segredos da capital gaúcha. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. É uma cidade marcada pela história, pela cultura e por uma identidade própria, que mistura tradição, modernidade e um jeito único de viver. Localizada às margens do famoso Guaíba, Porto Alegre começou oficialmente em 1772. Quando chegaram à região, os casais açorianos enviados pela coroa portuguesa. Eles se estabelecem em uma área estratégica e deram início ao povoado que mais tarde se transformaria na metrópole que conhecemos hoje. Com o tempo, Porto Alegre se tornou um ponto fundamental no desenvolvimento do sul do Brasil. A cidade cresceu ao redor do seu porto natural, que facilitava o transporte de mercadorias e impulsionava o comércio. E é justamente por isso que o Guaíba tem tanta importância para a capital. Embora muitos chamem de lago, o Guaíba é na verdade um estuário, um encontro de águas que segue em direção à Lagoa dos Patos. Essa característica geográfica moldou não só o desenvolvimento urbano da cidade, mas também sua relação com a natureza, o lazer e até o estilo de vida de quem vive ali. E por falar no Guaíba, impossível não mencionar um dos cartos postem mais famosos de Porto Alegre, o pôr do sol, visto da orla. O pôr do sol do gasômetro é considerado por muitos um dos mais bonitos do Brasil. A antiga usina do gasômetro, construída na década de 1920, hoje é um espaço cultural e um dos lugares preferidos dos moradores para apreciar o fim de tarde. Todos os dias, principalmente no verão. Famílias, amigos, fotógrafos e turistas se reúnem ali para assistir ao sol, se esconder atrás das águas tranquilas do Guaíba. É uma experiência que faz parte da alma porto-alegrense. O centro histórico da cidade também é cheio de vida e significado. O mercado público, inaugurado em 1869, ainda hoje é um dos pontos mais movimentados da capital. Lá dentro você encontra bancas tradicionais, restaurantes, ervas para chimarrão, peixes frescos e produtos típicos. O mercado já passou por incêndios e enchentes, mas sempre foi reconstruído, e isso acabou se tornando uma metáfora para a própria cidade. Resiliente, forte e sempre em movimento. Outro destaque do centro é o Teatro São Pedro. Inaugurado em 1858, é um dos teatros mais antigos em funcionamento no Brasil e até hoje recebe apresentações importantes. A Catedral Metropolitana, com sua cúpula imponente, o Viaduto Otávio Rocha e as ruas antigas completam o charme da região, onde passado e modernidade convivem lado a lado. Agora, quando falamos em Porto Alegre, não dá para deixar de falar da forte presença das tradições gaúchas. Mesmo sendo uma capital moderna, os costumes do Rio Grande do Sul estão em todos os cantos. O chimarrão, menos a bebida, que simboliza união. Amizade e costume está sempre presente, seja em parques, praças, reuniões ou até caminhando pelas ruas. Os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, têm uma presença marcante e mantêm viva a música, a dança, a culinária e os valores que fazem parte da identidade gaúcha. Durante a Semana Farroupilha, em setembro, Porto Alegre vive uma das maiores celebrações culturais do país. Os piquetes se espalham pelo Parque da Harmonia. Famílias se reúnem, rodas de música surgem espontaneamente. Fogões campeiros são montados e a cidade se transforma num grande encontro de tradição. É um momento especial, onde a história e o orgulho do povo gaúcho ficam ainda mais evidentes. Outro aspecto importante da vida em Porto Alegre são seus parques. A cidade tem uma das maiores áreas verdes urbanas do Brasil. O Parque da Redenção, oficialmente chamado de Parque Farroupilha, é talvez o mais famoso. Aos domingos acontece o tradicional Brick da Redenção, um mercado a céu aberto com artesanato, antiguidades, comidas típicas e atrações culturais. É um passeio tradicional dos moradores. Já o Parcão, no bairro Moinhos de Vento, é ideal para caminhadas, atividades físicas e para quem gosta de curtir a natureza em meio aos prédios residenciais. Na área da educação e da inovação, Porto Alegre também tem destaque nacional. A cidade abriga universidades reconhecidas, como a Universidade do Rio Grande do Sul, considerada uma das melhores instituições públicas do país, e a PUC-RS, conhecida
principalmente por seus centros de pesquisa e tecnologia. Ao longo dos últimos anos, Porto Alegre também se consolidou como um polo de startups, atraindo jovens empreendedores e empresas que trabalham com inovação. O futebol é outra parte essencial da identidade da cidade. Porto Alegre é casa de dois gigantes do esporte brasileiro, Grêmio e Internacional. A rivalidade entre os dois clubes, conhecida como Grenal, é uma das mais intensas do mundo. Mas, mais do que rivalidade, o futebol representa pertencimento, história e tradição. Cada bairro, cada família e até cada rua tem suas próprias histórias sobre finais, títulos e momentos inesquecíveis vividos pelos torcedores. Além disso, a cidade tem características que surpreendem quem não conhece profundamente Porto Alegre. Uma delas é que a capital gaúcha já figurou entre as cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, destacando-se por sua infraestrutura, áreas verdes, vida cultural ativa e boas instituições de ensino. Outro fato curioso é que Porto Alegre é uma das cidades brasileiras com maior influência literária. Autores como Érico Veríssimo, Mário Quintana e Luiz Fernando Veríssimo deixaram marcas profundas na cultura da cidade. O famoso poeta Mário Quintana, inclusive, tem uma casa de cultura com seu nome, que hoje é um dos espaços culturais mais visitados da capital. Caminhar pelas ruas de Porto Alegre é perceber que a cidade tem um ritmo próprio, calmo em alguns lugares, agitado em outros, mas sempre carregado de história e personalidade. É uma capital que preserva seu passado ao mesmo tempo em que olha para o futuro, que valoriza sua tradição sem deixar de buscar inovação. Porto Alegre é uma cidade que guarda histórias em cada esquina, e quando mergulhamos mais fundo em sua trajetória, descobrimos detalhes que passam despercebidos, até mesmo por quem nasceu lá. Um desses detalhes é a origem dos nomes de vários bairros, muitos deles ligados a antigas chácaras, famílias tradicionais ou características geográficas da região. O bairro Moinhos de Vento, por exemplo, tem esse nome porque, antigamente, os imigrantes alemães instalaram moinhos movidos pelo vento na região para moer grãos. Já o bairro Bonfim, conhecido hoje pela vibe cultural e alternativa, recebeu esse nome por causa de uma antiga capela chamada Senhor do Bonfim, que era um ponto de referência para quem passava pela região. Outra curiosidade marcante é o fato de Porto Alegre ter sido uma das primeiras cidades brasileiras a adotar o sistema de transporte público elétrico. Os bondes começaram a circular ainda no século XIX e foram símbolo da modernização da cidade. Embora tenham deixado de existir nos anos 1970, muitas fotos, memórias e trilhos escondidos pelo centro ainda contam a história dessa época, quando os bondes eram parte do cotidiano e conectavam bairros que hoje são totalmente urbanizados. Essa fase ajudou a formar a estrutura urbana que a cidade possui atualmente. A cidade também sempre teve uma relação muito importante com a política e com os movimentos sociais. Porto Alegre ganhou destaque mundial no início dos anos 2000 ao sediar diversas edições do Fórum Social Mundial, um evento que trouxe pessoas de todos os cantos do planeta para debater ideias sobre democracia, justiça social e alternativas econômicas. Durante esse período, Porto Alegre apareceu nos noticiários internacionais e foi reconhecida como um dos principais centros de debates políticos e sociais da América Latina. No campo da arquitetura, Porto Alegre é uma mistura de estilos que refletem o seu crescimento. O centro histórico traz construções neoclássicas e ecléticas do fim do século XIX, enquanto bairros mais modernos possuem prédios contemporâneos. Um dos maiores símbolos arquitetônicos da cidade é a Fundação Iberê Camargo, projetada pelo renomado arquiteto português Álvaro Siza. Com seu formato ousado e moderno, o prédio se tornou um ícone cultural às margens do Guaíba e abriga obras do artista gaúcho Iberê Camargo, um dos maiores nomes das artes plásticas do Brasil. Ainda falando de cultura, Porto Alegre sempre foi um berço de artistas, músicos e escritores. A cidade tem uma cena musical muito forte,
que ganhou destaque nacional, com artistas como Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, nascida e criada na capital gaúcha. A tradição musical segue viva nos bares, teatros e casas de cultura espalhadas pela cidade. A literatura também tem grande presença, com figuras como Mário Quintana, cuja obra e sensibilidade literária moldaram gerações. A Casa de Cultura Mário Quintana, instalada no antigo Hotel Majestic, menos onde o poeta viveu por muitos anos, é hoje um dos espaços mais visitados e um dos principais símbolos da cultura porto-alegrense. Outro ponto importante é a gastronomia. Porto Alegre tem uma culinária rica e diversa, fortemente influenciada pela tradição gaúcha, pelos imigrantes europeus e também pelas tendências contemporâneas. O churrasco é parte da identidade da cidade, e as churrascarias são praticamente instituições culturais. Além disso, Porto Alegre tem cafés históricos que preservam a arquitetura e a atmosfera antiga, mantendo viva a tradição de debates políticos e encontros culturais que sempre marcaram a cidade. E quando se trata de eventos, Porto Alegre também tem destaque. A Feira do Livro de Porto Alegre, realizada anualmente na Praça da Alfândega desde 1955, é uma das maiores e mais antigas feiras literárias a céu aberto da América Latina. O evento reúne autores, leitores, escolas, palestras, debates e exposições, movimentando milhares de pessoas e fortalecendo o vínculo da cidade com a cultura e com a literatura. Um outro detalhe fascinante é a relação da cidade com as enchentes, especialmente pela proximidade com o Guaíba. Ao longo da história, Porto Alegre enfrentou grandes enchentes que marcaram a memória coletiva, como as de 1941 e a mais recente, de 2024. A cidade convive há décadas com sistemas de contenção, comportas, diques e mecanismos de drenagem que fazem parte da paisagem urbana. Essa constante tensão entre cidade e natureza moldou a forma como Porto Alegre se desenvolveu e também reforçou a característica resiliente de sua população, que sempre se reconstrói e segue em frente. Outro ponto curioso é que Porto Alegre tem temperaturas que surpreendem quem não conhece a cidade. No verão, os dias podem ser extremamente quentes e úmidos, enquanto no inverno, as temperaturas podem cair de forma acentuada, criando um clima muito diferente do resto do Brasil. Essa amplitude térmica faz com que Porto Alegre tenha estações bem definidas, o que influencia o estilo de vida dos moradores. A cidade também é rica em museus, como o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCAR, um dos maiores espaços interativos da América Latina, e o Museu Júlio de Castilhos, que contém um importante acervo histórico. Ao caminhar por esses espaços, é possível entender ainda mais da formação cultural, política e científica da região. Com tantas características únicas, Porto Alegre se destaca como uma das cidades mais interessantes do Brasil. Uma cidade que respira história, tradição, cultura e, ao mesmo tempo, carrega o espírito moderno de uma capital que nunca deixou de evoluir. Uma cidade que preserva suas raízes, mas que continua se reinventando conforme os anos passam. Assim, conhecer Porto Alegre é sempre descobrir algo novo, mesmo que você já tenha caminhado pelas mesmas ruas muitas vezes. Este conteúdo é totalmente informativo, criado para mostrar fatos e curiosidades sobre Porto Alegre de forma clara e acessível.